Seja bem-vinda à nossa análise diária, hoje, dia 9/8, nossa quarta-feira, nosso meio da semana. Na segunda-feira, falei de algumas possibilidades e falei também na notícia que vai acontecer amanhã, que é o índice de preço ao consumidor do dólar, que mede muitas temperaturas do consumo dentro dos Estados Unidos. Então, vamos continuar com a nossa linha de raciocínio que já vemos trazendo desde segunda-feira para a gente já ter uma perspectiva de como vai finalizar a semana dentro dos preços. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Inicialmente, né, nós vamos trabalhar aqui com o nosso DXY. Eu vou puxar ele aqui para o diário, para a gente dar um início à nossa leitura, né? Ainda o preço ainda segura dentro dessa região. Vocês podem ver que aqui, ó, tem meio que uma espécie de uma acumulação, tá vendo? Então, isso pode ser uma continuação do movimento, conforme eu falei, ou de fato um respeito à nossa linha de tendência de baixa. Fazendo uma leitura macroeconômica, nós temos a possibilidade de que esse ativo suba, tendo em vista que existe a possibilidade do relatório do índice de preço do consumidor vir positivo para o dólar na notícia de amanhã. Então, vamos ter que aguardar para ver como que vai estar a temperatura desse ativo para o dia de amanhã e sexta-feira. E aí, nas nossas próximas horas, é, nós falamos na segunda-feira, né, na semana passada, sobre a possibilidade desse preço tocar, né, este primeiro ponto aqui, que é o ponto do 101.573, que é a mínima, a abertura da semana passada, e essa aqui é a nossa máxima, tanto da semana passada como desta semana, tá? Então, ele consegue um movimento forte, né, relativamente forte de alta, e segue aqui a movimentação, podendo levar o preço mais para baixo ainda, caso não rompa o preço em cima desta região aqui para o intraday, né, vindo tocar novamente a nossa linha de tendência de alta aí, tá? Com o lance da notícia, a gente tem uma expectativa diferente frente a esse ativo, que, né, corresponde aí à possibilidade, conforme eu falei, de alto e de baixo. Então, a gente fica muito no cenário muito de indecisão frente ao que pode vir a acontecer, principalmente porque ele está basicamente no meio do movimento, né? Dentro dessa distância aqui, né? Ó, ele se encontra bem no meio dessa projeção, tanto dessa máxima quanto da mínima aqui embaixo, tá? Da máxima e da mínima aqui embaixo. Então, bom, é isso inicialmente sobre o DXY. O nosso euro USD, que a gente faz a leitura pelo diário. Para quem tem dúvidas sobre qual o melhor ponto de entrada, né? Aqui a gente faz análises e não tem o objetivo de entrar no fundamento do operacional, tá? Então, caso você entre em alguma desses preços pelo tempo gráfico que você escolheu, seja no diário, seja no Água 4, seja no H1, você vai ter que construir a análise conforme o tempo gráfico que você está, beleza? Então, aqui, ó, no diário, ele também mantém aqui a acumulação em cima desta região, tá? E pode puxar o preço tanto para cima quanto para baixo, ainda na mesma linha de raciocínio. Ainda temos aqui as nossas referências de preço, que é 1,8, tá? E o nosso preço aqui do 1,12, que é a nossa máxima aqui desta movimentação, tá? Então, ainda aguardando na expectativa do que os dados de amanhã podem estar trazendo para nós. O nosso dólar ien, que está seguindo firme aí a movimentação de alta. Nosso ponto de parada é 1,44, mas caso ele rompa essa região, nós temos um algo mais acima, que é o 150 mil, tá? Podendo levar o preço bem lá para cima, ele ainda está segurando em cima da linha de tendência de baixa, mas é bem possível que toda essa região aqui
seja ainda uma região de resistência. Então, vamos ficar atentos e ligados a esses pontos aí para a gente dar boas entradas aí para o início da semana que vem, tá? Para o intraday, ele possivelmente está, né, agarrando bem aí no dia de, tanto no dia de hoje, que já fez o rompimento, segurando aqui na máxima da semana passada, no dia 3 de agosto, né? E esses dois últimos dias que ele deu uma belíssima de uma segurada nessas zonas aqui, né? E agora ganha um fluxo aqui beirando essa região. Então, conforme o que eu falei agora no diário, o nosso próximo alvo é o ponto mais acima, tá? Que é o 144.700. Ele pode seguir o fluxo aqui, ganhando força, mais um pouco de força lá para cima, até o fim da semana. E o nosso Shao USD, que graças ao tempo rompeu a nossa linha de tendência de alta, né? Então vou desconsiderar ela por enquanto e manter aqui a nossa linha de raciocínio da linha de tendência de baixa. E aqui ele está vindo buscar o preço do 19,02, que é a regiãozinha que nós falamos. Deixa eu puxar no diário, vai ficar mais fácil para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Então, aqui, ó, dentro do diário, né, ele vai estar tocando essa região aqui e pode ser que ele rompa, tá? Dependendo de como vir o fluxo para amanhã, pode ser que ele de fato rompa aqui essa região, né? Fazendo esta movimentação vir novamente para este ponto de cá, tá? Então ele pode romper ou ele pode, né, dentro de um movimento menor, ganhar força e ir afunilando até o rompimento, tá? Então agora ele está seguindo a linha de raciocínio, é bem possível que ele mantenha essa sequência da movimentação de baixa para os próximos pontos, né? No intraday, para o H1, nós temos aqui a movimentação, né? Em rompimento do movimento, ó, perdão, dos rompimentos das regiões, ó. Deixa eu traçar aqui de novo. Olha, rompimento das regiões, ele pode estar seguindo aqui para fazer essa movimentação aqui, tá? Em escadinha, conforme vocês estão vendo aí, tá? Então, fiquem bem atentos a essa região aqui, que a gente pode ter aí um movimento forte de alta, dando uma puxada para cima, e então talvez ele rompendo, afunilando, conforme eu falei, até para sexta-feira, né? A gente pode esperar o preço aqui nessa região aqui, tá? Então é isso. A gente tem aí os cenários traçados, os caminhos estão um pouco mais claros. Alguns ativos estão em regiões que a gente pode conseguir trabalhar com mais tranquilidade, né? E outros a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela. Então, pontos de entrada estão aí, os pontos de saídas, dentro do contexto da movimentação, estão todos indo no sentido que nós já traçamos desde a semana passada. Então, é só uma questão de esperar mesmo o movimento acontecer para que vocês aproveitem a oportunidade, tá? Lembrando que amanhã tem a notícia e na sexta-feira a gente volta fazendo um olhar, né, novamente para essa movimentação que aconteceu e como que foi o desenvolvimento disso, né, para o dia de manhã. Então é isso, um beijo e até sexta.